Fala galera, beleza? A InSports anunciou aí no final desse ano que vai ter o lançamento do Micron 6 em 2025. Poxa, o Micron 5, um painel que já está assim no mercado há 5, 6 anos, né? Teve algumas evoluções, mas enquanto os concorrentes vieram lançando painéis novos, o Micron 5 só foi evoluindo e agora eles estão lançando uma versão atualizada que é o Micron 6, né? Então vamos falar aqui nesse vídeo bem rápido, vou tentar manter o mais curto possível para falar do que a gente já sabe do painel, o que a gente não sabe, o que de informação que eu tenho conversando com os técnicos da IN dos Estados Unidos e para tirar até algumas dúvidas de algumas pessoas que já me perguntaram isso pelo Instagram, tá? Vamos lá então, né? Primeira coisa, o que é o Micron 6, né? O Micron 6 é uma evolução do painel Micron 5, vai deixar de existir a fabricação do painel Micron 5 e vai ser fabricado o painel Micron 6. Então não é uma versão nova de um painel que você pode comprar ou fazer um upgrade, não. Eles vão parar de lançar o 5 e começar a lançar o 6, né? Então, basicamente é igual um iPhone, né? Você está comprando uma versão superior e a anterior deixa de existir. O que é que isso implica, tá? Atualizações do Micron 5 vão parar de existir. Correção de bug com certeza continua existindo, mas atualização não vai mais ter. Então qualquer evolução de software que você tenha, lançamento de equipamento novo, por exemplo, câmeras, essas coisas, com certeza com o Micron 5 eles vão parar de ser compatíveis, tá? Sobre o Micron 6 agora. O primeiro de tudo, né, falando do painel em si, eu tenho algumas fotos aqui que a gente conseguiu resgatar ali do site da IN, que eles me mandaram um link, né, com algumas fotos e um documento que é o Technical Sheet, né, do Micron 6. Então, primeiro de tudo, um painel aí, formato bem simples, basicamente os 4 botões que a gente tinha antes são os mesmos 4 botões agora, a barra de LED em cima com várias cores e os alarmes 1 e 2, né, então... falando do painel em si, da carcaça, é isso. Vão ter duas versões, o Micron 6 2T e o Micron 6, assim como tinha no Micron 5, você podia comprar uma versão para somente uma leitura de temperatura ou uma versão com 2 leituras de temperatura, né? O que a gente vê da tela agora, tá? A tela é um pouco mais larga, o peso do painel é menor, se eu vou passar na Technical Sheet a gente vai ver. O que você vê de diferente aqui na tela, né? Basicamente um tempo de volta que para mim parece um pouco maior do que eu via no Micron 5. As duas temperaturas, RPM, e aqui do lado direito um delta ao vivo, uma bar graph de delta, né? Então mostrando se você está piorando ou melhorando ao vivo, usando aquele predicted time, que basicamente calcula isso a cada 10 metros, né? Então, além de você ter aquela barra de LED em cima te avisando se você está piorando ou melhorando, durante a volta você vai ter esse bar graph do lado direito aí do painel. E na parte de baixo aqui, ó, você está vendo o setor 1, 2 e 3, mais ou menos. Cada barra dessa, pelo que eles me explicaram, é configurável a cada meio ou um décimo. Então, por exemplo, se você vê uma barrinha aqui, ó, no setor 1, na parte negativa, quer dizer que você está ou meio décimo ou um décimo mais rápido, você configura isso. 2 barras seria um décimo ou 2 décimos, né? E uma barra para cima que você está piorando meio ou um décimo. Então, pelo que me explicaram, você pode configurar isso. Algumas coisas que você pode alterar na tela, tá? Vão existir mais páginas do painel, então essa aqui é uma página que você está vendo, vão haver outras páginas que você pode colocar para aparecer na tela e trocar enquanto você está pilotando. Mas basicamente esses 4 itens aqui do meio são os configuráveis, assim como tinha no Micron 4. Você podia trocar esse lap time por outra informação, você podia trocar o RPM por velocidade e assim por diante, né? Não me explicaram se essa parte inferior e lateral é configurável nessa tela. Outras telas ela não existe, mas nessa tela eu não sei se é configurável, tá? Vamos passar aqui, né, ver mais algumas fotos. Então, uma outra foto mostrando basicamente a mesma tela com uma visão um pouco periférica aqui. Me deu a entender que é basicamente do tamanho de um iPhone, tá? Você pega um iPhone sem ser a versão Pro, um iPhone um pouco menor que esse daqui, né? Para você colocar ali no volante, seria o tamanho dessa tela, tá? Esse aqui é a versão Micron 6 1T, então você vê que já não tem uma das temperaturas aqui, tem quantidade de voltas. Isso aqui é uma outra informação que tem no Technical Sheet que eles me falaram, mas não entraram em muitos detalhes. É uma tela
que vai te mostrar as horas, o que é o relógio. Para mim eu sempre achei muito importante. A gente tinha isso no Micron 4 e deixou de existir no Micron 5, principalmente para qualificação, quem tá fazendo corrida de endurance para saber tempos e tudo, é importante, eu acho, ter um relógio ali. Poxa, quantas vezes eu fiz endurance aí de kart e usava o relógio no braço porque eu não tinha o relógio no painel, né? E uma outra coisa que tem é a opção de você estar conectando o seu relógio ou qualquer outro equipamento Bluetooth que meça os seus batimentos cardíacos com o painel. Então, você vai poder ver os seus batimentos cardíacos enquanto você está pilotando. De verdade, eu não sei quem quer olhar isso enquanto está pilotando, né? Acho muito mais útil você avaliar isso pós-treino, mas estão dando essa opção. Interessante, quero saber talvez o que mais você pode conectar com Bluetooth com o painel, né? Aqui tem uma foto dele instalado no volante, né? Claro que isso aqui é uma ilustração, tá? Não é uma foto real, mas você vê o que eu falei, né? Parece assim, o tamanho de um iPhone, né? A tela é um pouco menor, claro, mas o painel do tamanho de um iPhone ali no volante. Eu achei que ficou bem grande, por sinal, tá? Uma foto de trás, e aqui vem um item novo, né, que a gente não tinha visto antes e, poxa, cansei de pedir isso pra IN, cansamos de ver a galera pedir isso, né, que é uma entrada USB-C. Antigamente no Micron 4 a gente tinha o Data Key, que você colocava ali na parte de expansão e fazia o download dos dados, e agora vai ter uma entrada USB-C para duas coisas. A primeira é download de dados, a segunda é carregar a bateria. Ao invés de você ter uma bateria externa agora que você monta no painel, ou que você instala através de uma expansão, né? A bateria é interna e você carrega ela via USB-C. Então, poxa, para mim, eu acho que foi muito mais fácil isso. Você carrega todos os painéis antes da semana de corrida e, pelo que eles me falaram, você tem 20 horas de duração sem parar do painel, tá? Beleza. Eu não sei se eu acredito tanto nisso, né? Mas com certeza, se você usar o LED ligado, tudo ligado, é para durar a semana inteira. Então, se você pilota ali 2, 3 horas por dia durante o final de semana de corrida, de quarta a domingo ou de terça a sábado, tem que aguentar a bateria essa semana inteira, né? Outras entradas, né? O input board, que a gente chama aqui, é uma placa que vem essas entradas de sensores instaladas, é a mesma, com uma alteração de pinagem somente no pino 2, que o pino 2 de voltas, agora ele também recebe a instalação de CAN. O que é essa instalação de CAN? Né? É uma rede que você consegue conectar no carro e receber informações da central eletrônica. Então, para quem faz track day, para quem usava, por exemplo, o Solo 2, o painel Solo 2 ou o Evo e quer substituir por um Micron 6, é possível, né? Você conecta por rede CAN na central do carro e você tem todas as informações no painel recebidas do carro. Você não precisa instalar outros sensores, por exemplo, de posição de acelerador, porque isso a central te dá. Sensor de rotação você recebe da central também, você não precisa pôr o cabo. Enfim, o restante do input board permanece o mesmo. Todas as expansões, isso é uma informação que eu perguntei, porque, poxa, a gente tem muitos sensores da expansão, sensor de posição de volante, pedal, sensor de freio, temperatura de pneu, tudo isso eu perguntei, vamos poder reaproveitar? E me falaram que sim. Todas as expansões permanecem as mesmas, inclusive para Smart Cam e coisas assim, tá? Aqui tem basicamente um zoom onde vai ser o USB-C. Basicamente tem uma tampinha que você coloca e ainda tem uma cobertura ali de borracha, né? Que você prende ele para essa tampa não cair. O que isso me dá a entender que o painel é selado, porém o USB-C é aberto. Se você andar sem essa vedação na chuva, por exemplo, pode entrar água por ali, né? Uma coisa que eu achei muito interessante e que eu acho que vai ajudar bastante é que, como a bateria é interna, o painel se torna um pouco menor. Então, principalmente para quem anda de KZ ali, que a embreagem, a alavanca da embreagem às vezes pegava ali no painel e você tinha que colocar muita borracha para trazer o painel para trás, provavelmente não vai precisar fazer isso mais, né? Só com a posição do painel bem enfiada ali no volante, aquele painel não vai ficar saindo para fora do volante, né? E aí você consegue puxar a embreagem ali sem problema algum. Algumas categorias, alguns campeonatos, a gente sabe que até no regulamento tem a quantidade, a distância que o painel pode ficar para fora do volante, né? Então, eu sei, todo mundo sabe que não pode ficar acima do volante e tudo, mas para fora do volante tem algumas categorias que não deixam você usar tanto para fora, isso vai ajudar, tá?
Basicamente, das fotos que eu tenho é isso. Vamos abrir aqui agora a parte de documentação, tá? Eles me mandaram esse tech sheet do Micron 6. E aí a gente vai falar o que a gente entende aqui de novo, entrar um pouco mais nos detalhes técnicos, tá? Primeiro o tamanho, que nem eu falei, 150 por 79, um iPhone acho que é um 180 por 85, então é um pouco menor que um iPhone, igual eu falei. Ele é mais fino que o Micron 5, então o que eu falei, ele vai encaixar um pouco melhor no volante. A parte de trás, igual eu falei, ó, dando um zoom aqui, a gente vai ter essa USB-C slot, basicamente uma entrada USB-C para carregar, baixar os dados. Aqui a gente está falando do Micron 6 1T, tá? Então aqui você tem o input board de temperatura com 3 pinos, no 2T você vai ter o de 7 pinos, e aqui você tem o CAN 2 LAP, que antigamente a gente tinha só a entrada de voltas aqui, né, que eram 4 pinos, e agora você tem aí 8 pinos, que é tanto para rede CAN quanto para sensor infrared ou então magnético, né? A expansão igual era e o RPM também. Aqui o 6 2T, igual a gente já falou, tamanho, tudo a mesma coisa, porém, pinagem de temperatura de 7 pinos, tá? Bom, agora falando especificações técnicas, né? Vamos passar um por um aqui. Display gráfico, igual era no Micron 5, não mudou nada. Resolução do display é um pouco maior que a do Micron 5, eu tenho o Micron 5 aqui para falar, ó, quer ver? Micron 5, 268 por 128, Micron 6, 320 por 136. O tamanho da tela mudou, a resolução tem que mudar, mas nada, assim, excepcional, tá? Você não vai ter uma leitura melhor por causa da resolução, nada disso mudou. Backlight são 8 cores configuráveis, igual era no Micron 5, aquelas luzes de fundo do painel, né? Resta saber aí quanto tempo vai durar essas telas, né, gente? Todo mundo que sabe que o Micron 5 era muito frágil a tela, então mesmo que você fizesse uma instalação muito boa, depois de 1, 2 anos, às vezes o seu Micron quebrava, e com uma instalação bem ruim, numa pista que vibra muito ou bate muito, coisa de 2, 3 meses, o painel estava quebrando a tela, né? Shift Light e alarme, igual era antes, 5 luzes de shift configuráveis ou 2 luzes de alarme também configurável. Tanto cor quanto como você quer que elas piscam, né? Database integrada de pista, sim, ou seja, ele já vem com as pistas instaladas. Conexão Wi-Fi, mantenha igual do Micron 5. Então você pode fazer uma rede Wi-Fi na sua equipe com 30 painéis conectados se você quer. Isso não mudou. Conexão Bluetooth, isso é coisa nova, não tinha antes. Você tem conexão Bluetooth com os painéis. Não me informaram, também não tem isso escrito em lugar nenhum. Se essa conexão Bluetooth é só para um sensor de batimento cardíaco ou se você pode conectar para baixar os dados também pelo Race Studio. Eu acredito que não, tá? Mas vai saber o que eles vão fazer com essas conexões Bluetooth, né? Se você pode conectar... Por exemplo, a gente tem aqueles sensores de temperatura e pressão que você usa no pino da válvula da roda para poder medir ali a temperatura interna da roda. E isso é conexão Bluetooth. Será que você pode conectar isso no painel e depois receber esses dados? Não sei, acredito que não vai ter essa comunicação bem feita, tá? Eles vão selecionar os itens que eles querem ter comunicação e fazer. Senão, poxa, você conectava sua caixinha da JBL e passava a música no painel. Não é um iPhone, né? Eu acho que não vai ser possível isso. GPS, infelizmente, vai manter 25 Hz. Assim, infelizmente não é ruim isso, né? Porque o 25 Hz é uma quantidade boa para os painéis de kart. Porém, a gente sabe que, dependendo do lugar que você tá, da pista, essa frequência, o sinal não é suficiente para essa frequência ser útil. Então, acaba que você perde um pouco ali de precisão, dependendo do lugar que você tá. External Power 9 a 15 volts, igual era antes, isso não mudou nada. Você pode conectar uma bateria externa ali de 9 a 15 que tá ok. Conexão CAN, 2. Então, assim, é o que eu falei, você tinha CAN High e CAN Low agora, que conexão com o carro, para quem quiser usar ele conectado com a central, tá? Eu acho que vai ajudar bastante o pessoal que anda de UTV, de Track Day, para não ter que comprar o solo e ter um pro kart e um pro carro, entendeu? Usa só esse aqui pros dois. Conexão USB para data download, mas Storage Support and Battery Charge. O que é isso, né? Você baixar os dados, para você salvar os dados, então você tem um USB Drive ali
encaixa ali um pendrive, né? E você baixa os dados pro pendrive e guarda os dados ali. Ou então para carregar a bateria, que é o que eu falei que é uma coisa nova que eu acho que é positivo, né? Input de temperatura 1 para 1T, 2 para 2T. Plataforma de inércia, 6 eixos com frequência de 50 Hz. Isso é uma pergunta que eu recebi, tá? E até me gera uma dúvida também. O que a gente chama de IMU, né? Que é os eixos que vão ser medidos os acelerômetros. Então você tem aqui 6 eixos, que são o eixo X, Y e Z. Então você tem longitudinal, lateral e vertical, né? E também você tem outros 3 eixos, que é o yaw rate, o roll e o pitch, que são, assim, basicamente os ângulos que você tá rotacionando o carro. O que isso vai mudar pra gente, tá? E eu vou voltar aqui no Micron 5 de novo para falar um pouco disso também. O que isso vai mudar? Bem possível que eles vão estar incluindo ali um canal matemático de ângulo de volante. Não sei se vai funcionar bem, eu já vi isso antes, já vi isso em outros painéis e não funcionou tão perfeito. Principalmente no kart, tá? E 50 Hz é mais que suficiente para os acelerômetros para a gente estar calculando ali os canais matemáticos. Porém, o que me gera dúvida é o seguinte: eles estão falando que isso é uma coisa nova, que não tinha antes no Micron 5, mas a gente sabe que isso é mentira, porque vou abrir aqui o RayStudio 3, quem usou o Micron 5 aí bastante tempo, com certeza já reparou esses acelerômetros em algumas versões do Micron 5. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui uma seção do SCUSA SuperNets. Aqui, ó, vou abrir uma seção qualquer aqui no SCUSA SuperNets, e aí você vê aqui, ó, acelerômetro X, Y, Z, com o gyros X, Y, Z, que aqui nós estamos falando desses 6 graus que a gente tem ali de liberdade dos acelerômetros, desses sensores, e quando você olha aqui, você vê a frequência 50 Hz. Então, estão falando que isso é uma coisa nova. Eu já vi isso em vários painéis. Eles, quando lançou o Micron 5, eles tinham esse sensor. Eu acho que por causa de falta de sensor em fornecedor, eles tiraram no Micron 5. E depois no Micron 5 V2, eles voltaram com esses sensores. E aí eles estão lançando isso como uma novidade no Micron 6, mas a gente já sabe que isso já existia. Pode ser que eles entram com alguns cálculos feitos com esses acelerômetros, mas eu hoje já uso eles para várias coisas, então assim, não é uma coisa nova para a gente comemorar que existe, tá? Input digital, óptico e magnético, então se você quiser botar aquele beacon na pista, né, que vai medir ou com fita magnética ou então com infrared, você pode. Output digital, você pode colocar um programável, a gente não usa isso no kart. E agora módulos externos, né? O que eu falei que é exatamente o que não mudou, né? Você tem todas as expansões do Micron que igual você já tinha. Sensores de infrared controlado, sensor de temperatura de pneu, etc. Câmeras da SmartCam da série 3 você pode colocar, ou seja, aquela série 3 Corsa, a Dual Cam você pode colocar, que é aquela gigante que você tem duas câmeras, uma para frente e uma para trás. Ou a própria SmartCam 3 Sport, que é a pequenininha que a gente usa no kart, né? E Lambda, você pode usar o LC1S ou o LC1. Normalmente a gente usa o One para o kart, tá? Memória de 4 GB, não lembro quanto que é. É a mesma coisa do Micron 5, tá vendo? Vida da bateria, bateria recarregável de lítio, igual é a do Micron 5 também, porém estão falando coisa aqui de 20 horas, né? Espero que seja isso, espero não ter que carregar uma bateria de painel durante a semana. E queria saber também, isso com certeza vou voltar e falar isso para vocês lá no Instagram, quanto tempo essa bateria aguenta a câmera SmartCam, porque a gente sabe que o painel Micron 5 e a SmartCam não aguenta puxar a bateria do painel, ambos param de funcionar durante uma sessão. Queria saber quanto tempo aguenta, porque muitas vezes a gente tem piloto ali que está um pouco acima do peso, você não quer usar uma bateria externa com a SmartCam quando você vai pro quali. Queria saber se aguenta 5, 10 minutos com a bateria do painel. É possível que sim. Assim que eu testar, eu falo para vocês. Carcaça de plástico PA6, igual era do Micron 5, isso não mudou. As dimensões, igual eu falei, um pouco menor ali que um iPhone. E o peso, acho que é 20 gramas. 30 gramas, 20 gramas mais leve que o Micron 5. E o waterproof IP67 igual era do Micron 5, então é aquela vedação que tem em volta do painel na montagem.
E aí é só tomar cuidado, claro, com essa porta USB-C sua pra você não danificar essa borracha que fecha ali e ter que substituir ela ou fazer alguma gambiarra ali, pôr um papel por cima, alguma coisa. Uma fita, quer dizer, né? E voltando aqui falando dos pinos, né? Vamos falar do 2T direto, né? Os pinos 2T, você tem primeiro pino de 7, que é o pino de temperatura 2T. O segundo pino, que é tanto para pista, para lap time, quanto para rede CAN. Então você tem agora uma conexão CAN. Não acho que vai vir com esses cabos, tá? Se você quiser conectar um cabo CAN, você tem que comprar o cabo e conectar separado. E claro, a parte de sensor magnético ou infrared aqui. E os expansores, igual era antes, né? Você vai tirar ali do expansor, vai colocar no hub, do hub você põe os sensores que você quiser, né? Bom, basicamente é isso, né? Sobre o que a gente sabe aí do Micron 6. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para botar aqui no comentário aí do YouTube, ou então eu vou deixar o link aqui na descrição do canal Data Drive e pro meu Instagram. Quem quiser alguma dúvida pode mandar para mim. E também eu vou deixar um link do site da PSL Karting, que é a equipe que eu acompanho lá nos Estados Unidos e no Canadá, que eles já têm o painel Micron 6 para pré-venda, tá? E o preço, que é uma coisa que eu não falei até agora, né? É o mesmo preço do Micron 5, que é de $700. Então, com certeza isso vai chegar aqui no Brasil no mesmo preço do Micron 5, 5S, que é aí na faixa de 4.500 a 5.000 reais, depende do revendedor, né? Mas igual eu falei, lá fora o preço permanece o mesmo preço do Micron 5. Então é o que eu falei, é igual o iPhone, né? Lança uma versão nova, a versão antiga para de existir, a versão nova assume aquilo ali com a mesma faixa de preço. Basicamente é isso, pessoal. Obrigado aí. Se tiverem alguma dúvida, fica à vontade para perguntar aí. Valeu e abraço.